Ei meninas, tudo bom? Espero que vocês estejam todas bem, todos bem. Mais uma vez agradecer aos comentários, as pessoas que estão dando feedback dos vídeos, assim, eu estou muito feliz mesmo. Assim, estou realizando um sonho. Algumas mães têm conversado comigo, mulheres maravilhosas que têm se inspirado, que têm buscado outros conteúdos também, que tem, de alguma forma, tem conseguido tocar o coração de mães e de mulheres, que é o meu propósito, que é o meu objetivo com esses vídeos, é esse mesmo. Então, semana passada eu falei com vocês que a gente ia bater um papinho sobre gratidão. Então eu quero falar, assim, coisas assim da minha vivência, a experiência que eu tenho na minha vida sobre gratidão. Meninas, assim, é algo, assim, estão banalizando muito essa palavra, né? Gratidão, 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 mas na verdade a palavra gratidão ela tem uma profundidade muito grande. Então, a gente tem que tentar compreender com mais profundidade a gratidão como uma forma de vida mesmo, como você como vou dizer a palavra que eu vou usar, você usar mesmo, ser grata mesmo todo dia, toda hora e trazendo isso para sua vida, para o seu dia a dia mesmo, entendeu? E para falar de gratidão, a gente tem que fazer um pano de fundo e falar sobre circunstâncias. A gratidão, ela não deve ser na nossa vida de acordo com as circunstâncias. Porque às vezes as circunstâncias são muito adversas, e na maioria das vezes são muito adversas. Mas a gente tem que exercitar a gratidão independentemente das circunstâncias. E para falar sobre isso, eu tenho um exemplo assim muito chocante, né? Um paralelo. Uma vez eu tive uma oportunidade, eu dei uma aula numa escola bíblica sobre esse tema. Assim, como eu falei, o nosso foco aqui não é uma aula, é um papo descontraído, mas eu vou pincelar um pouco dessa aula para vocês, que é um paralelo que a gente consegue traçar entre o apóstolo Paulo, como sempre, né? Como sempre, todos os nossos bate-papos vão ser com fundamentos da sabedoria milenar, Eu não consigo falar sobre outra coisa. Então, assim, eu espero que as pessoas que estejam me ouvindo, as mães, as mulheres, ou porventura homens que gostem da sabedoria milenar, porque quem não gosta não precisa nem ouvir, porque eu sempre vou estar embasando na sabedoria milenar. E eu queria, assim, dar uma pincelada se a gente pode traçar um paralelo entre dois personagens muito emblemáticos da sabedoria milenar, que é um do Velho Testamento, que é tão emblemático que todo mundo conhece, até quem nunca entrou numa igreja, quem nunca leu a Bíblia conhece, ou já ouviu falar do rei Salomão, né? Foi o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo. Hoje aí, os impérios, os homens milionários que tem, ninguém chegou nem perto da riqueza que Salomão tinha. E tem, assim, N histórias, né? Pessoas que não são crentes, que não são cristãs, se utilizam da sabedoria de Salomão, dos conselhos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Salomão, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, no começo do livro de Eclesiastes, no capítulo 2, ele começa a fazer-se alguns relatos, tem muitos, né? Mas esses relatos me chamaram muito a atenção, que ele começa ali, a partir do capítulo 2, ele começa a falar tudo que ele já fez. E ele fez muita coisa, né? Ele foi um homem riquíssimo, né? Muito poderoso, com muita riqueza, ele fez muita coisa. Então ele começa a falar que nada do que ele fez trouxe para ele contentamento, trouxe para ele felicidade. Ele fala que construiu muitas coisas, que se no dia de hoje, que ele foi um grande construtor, que construía prédios, que construía shoppings, né, tinha empreiteiras, e nisso ele não teve contentamento, que ele fala que
promoveu muitos eventos, aí ele achou que na noite, na balada, nos eventos, aí ele foi ser tipo assim um promotor de eventos, promover festas, bares, na Bíblia fala assim, saraus, né, muita coisa que as baladas da época, né, mas no nosso dia de hoje ele seria assim um mega empresário aí que agenciaria dupla sertaneja, agenciaria muita coisa, participou muito da noite. Ele fala que também nisso ele não encontrou a felicidade, ele também não foi feliz nisso. Ele cita tantas outras coisas que quem quiser, quem tiver interesse, é só procurar e ler que vocês vão ver. Não tão exatamente com essas palavras, eu estou usando palavras contextualizando para os nossos dias, né? Mas que ele fez inúmeras coisas, que ele mergulhava de cabeça, porque ele queria encontrar a felicidade, né? Que ele no sexo, ele foi um homem assim que teve uma vida sexual muito marcante. Hoje as pessoas assim falam, né? Ah, fulano parece um Salomão, porque ele teve muitas mulheres. Ele fala que também nisso ele não encontrou a plena satisfação. Então assim, que ele teve funcionários, edificou muitas coisas e vai citando uma lista de coisas que ele fez. Mas é assim, é um livro que se a gente lê prestando bem atenção, é um livro triste. Ele demonstra assim pra gente, nos relatos dele, que ele não tá feliz, que ele tá assim insatisfeito, ele não demonstra estar satisfeito. E um homem, presta bem atenção, um homem riquíssimo, né, com todo o poder, com toda a autoridade, com tudo nas mãos. Depois, se a gente for, como eu falei, fazer um paralelo com o apóstolo Paulo do Novo Testamento, na carta aos Filipenses, a carta que ele escreveu de dentro de uma cadeia, né, de dentro de um presídio, é conhecida no meio cristão como a carta da alegria. Paulo, ele estava extremamente contente, ele fala essa palavra contente, contentamento, várias vezes nessa carta, que em todas as coisas ele tem contentamento, que em tudo ele está alegre, que em tudo ele dá glórias a Deus. Então assim, e ele estava numa situação completamente adversa, preso, sem renda, sem nada, numa situação assim. Paulo foi um homem assim de muitas dores, ele foi um homem que passou por muitas coisas, né? Paulo passou por coisas que a gente não imagina. Paulo assim, sofreu naufrágio, sofreu açoites, ele apanhava, tudo quanto é tipo de coisa aconteceu com Paulo. Eu tô aqui mexendo, meninas, que essa ring light ainda não me acostumei. A luz é muito forte, tem hora que eu acho que ela tá muito perto, tem hora que eu acho que ela tá muito longe, eu ainda não me acostumei. Então ele passou por muitas dores, por muita coisa, mas ele em várias outras partes, mas em especial, em particular, nessa carta aos Filipenses, ele preso, né? Ele cita que ele tinha muito contentamento, ele manda conselhos para os irmãos para estarem contentes. Então, por que eu dei assim uma pincelada? Tô só assim dando uma pincelada nesses dois personagens tão fortes, tão emblemáticos, dois homens tão emblemáticos, né? Porque que um, apesar de ter tudo, não era grato, não estava contente, né? Na verdade, quem sou eu para dizer se ele era grato ou não? Mas ele não demonstrava, de acordo com os relatos, né, do que ele escreveu, ele não demonstrava estar, ele em todo o tempo ele dizia que não tinha encontrado o contentamento, nem a plena felicidade que ele queria. E o outro, apesar de não ter nada, estava extremamente feliz, extremamente contente. Então, tipo assim, é pra gente fazer uma reflexão. Será que a minha felicidade, a minha gratidão, meu contentamento dependem do que está fora? Será que depende do que eu tenho, das minhas circunstâncias? Será que ela depende do que eu tenho ou de quem eu sou? Será que ela está relacionada com ter ou com ser? Faz a gente levantar esse questionamento. Então, se a gente assim prestar atenção, existem inúmeros outros exemplos, né? Eu citei esse. A gente percebe muito claramente que o contentamento, a gratidão, o contentamento, a satisfação, a paz, eles não têm muito a ver com o externo, com as circunstâncias, com o que eu tenho. Ele tem a ver com o que eu sou. Então, a gente tem que investir, mais uma vez, como eu já falei semana passada, investir na renovação da nossa mente, em quem eu sou, em que eu encho a minha mente, em quem não é
o mais importante não é o que eu estou adquirindo, mas quem eu estou me tornando. Porque eu confesso para vocês que eu, na minha vida também,